Aqui eu já tenho frente com costa na lateral. E a gente começa, olha, pelas pontas. Ponta com ponta. Na cintura, ponta com ponta. Primeiro na barra, agora na cintura. Dá certo aqui. Viu como, olha? Tá tudo casando, né? Então, a gente ter olhado isso no molde facilita a nossa vida nesse momento. Agora é firmar aqui, olha. Overlock com overlock. Posição do alfinete. Lembrando que vai alfinetar quem é iniciante. Quem não for iniciante vai fazer o quê? Já vai fazer isso automaticamente, já tem mais prática. Fiz isso nessa lateral, vou fazer na outra e também no entrepernas. Ó. Primeira coisa que a gente faz são as costuras do gancho, olha. Costura aberta. Pegando costura com costura, ó. Era pra ser, né? Ó, costura. Vendo, ó? Virei na costura. E vou pegar a costura de cá. Pronto. Aí eu venho direto pra barra. Por que que eu posso vir direto pra barra? Porque eu olhei tudo isso no meu molde quando tem. Bom, aqui nós temos o cos, uma parte do cos. Tem o pique do meio, né, da costura lateral. Eu já costurei, já passei a ferro todas as costuras. Isso não tem segredo, né, gente? Pus o pique exatamente na costura. O outro pique vai aqui, ó, no final do zíper. Uma parte, assim como na operação do zíper, nós temos uma parte com a lingueta, que é a braguilha propriamente dita, e a outra parte, esse excesso aqui vai ser retirado. Tá? A não ser que se queira um detalhe para fora, mas não é o caso. A gente quer que esse cos termine rente a essa borda aqui. Então esse excesso vai ser retirado. Viu como vai se encaixar perfeitamente após ter fechado as pregas? Então o que que eu tô mostrando com isso aqui, ó? Que fazer as operações como é ensinado, ticando tudo, conferindo tudo na hora da modelagem, nesse momento da construção da peça, da montagem da peça, fica muito mais fácil. Aqui nas costas, eu deixei um espaço sem costurar. Por que isso? Olha, aqui vai encostar exatamente na borda. Por que isso? Quando você tem que ajustar a cintura, você vem aqui nas costas, desmancha apenas um pedaço, faz o ajuste sem ter que desfazer todo o processo, né? Todo o cos. Posição dos alfinetes, sempre assim, na vertical. Aqui eu aproveitei para prender a pence aqui, ó. Olha, encaixa. Esse que é o bonito da história. Bom, então, a mesma coisa que eu fiz nessa lateral,
Eu vou fazer na outra, e aí que a gente vem fazendo. A gente vem costurando aqui, com a costura reta tudo. Faço de um lado, faço no outro, para depois ir finalizando o cos aos poucos, né, por parte. Prende, passa ferro, ajeita, aí vem com a parte, aqui olha, tá direito contra direito. Aí depois a outra parte vai ser presa aqui, aí a gente finaliza essa parte do zíper, que dá no início. Olha, esse processo a gente vai repetir no outro lado. Olha, já prendi o cos, mas preciso embutir parte desse cos aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui, olha. Costura. Vou pegar o cos, fazer isso aqui, ó. Coloco o alfinete. Nós vamos costurar aqui. Feito isso, olha o que nós fizemos. Aí a gente vai embutir até a braguilha. Tá? Em ambos os lados, fazer a mesma operação. Vou desvirar. Aqui a gente costura aqui agora, né? Ó. A costura é feita aqui, ó. A costura é feita aqui. Inclusive, eu não vou costurar do lado de cá, que não tem nada me guiando. Vou costurar exatamente desse lado. Então, vamos arrumar aqui direitinho. Olha, vou costurar daqui até aqui. Olha, embolei a parte do zíper que é pra dentro do cos. Olha aqui. Já embuti com a costura essa parte. Já desvirei. Lógico que eu tive cuidado de abrir essas costuras aqui, ó, à mão mesmo assim, tá? Embuti aqui. Essa parte aqui de cima, tem cuidado de passar a mão, frisando bem. Então, aí eu vim aqui organizando e colocando os alfinetes para a próxima parte, que vai ser o presponto, né? Em volta do cos todo. Antes de finalizar, porém, a gente tica o valor da largura do meu cos. Olha, mesma largura. Olha. Tá? Então, eu tico a largura certa do cos. Tem peças em que não leva nenhum pesponto.
essa aqui levou para esse ponto no bolso. Então eu vou prespontar o meu cos, contornando ele todo. Se fosse o caso de uma calça mais sequinha, de uma bermuda mais sequinha, sem presponto, eu poderia vir costurando exatamente aqui, ó, sem aparecer no cos, tá? Mas nessa peça eu vou costurar sobre o cos, contornando, fazendo um presponto igual a esse que nós fizemos contornando o bolso faca. Então, do lado do avesso fica dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Bem reto. Você pode ver que algumas calças, por exemplo, calça masculina principalmente, essa parte é debruada. Lembra que lá no forro do bolso eu falei que algumas, quando a gente usa forro de bolso, a gente debrua? Pois é, existem algumas peças, quando o tecido é mais grosso, onde a gente não vai poder dobrar e embutir todas as costuras, o uso do debrum como acabamento é muito utilizado. Aí aquele viés comprado pronto, debruado, que aí aqui não fica parecendo overlock, sim um viés, tá? Se eu estiver trabalhando com tecido, por exemplo, acetinado, eu posso comprar um viés de cetim e fazer esse acabamento. É um tipo de acabamento para cos, tá? Existe o acabamento todo embutido? Existe, não é o nosso caso aqui nessa peça, tá? Pronto, a bermuda já está na fase final. Esse ponto já foi passado, contornando o cos. Veja como está no avesso, essa parte do alinhavo nós vamos retirar. Aqui, olha, depois da prova, houve a necessidade de apertar, né? De ajustar a cintura. Então, a costura ficou dessa forma. Onde está marcado aqui, olha, onde eu fiz esses traços com giz, aqui, aqui, na braguilha, no outro bolso, a casa. Nesses locais eu vou fazer um ponto cheio, fininho, miudinho, semelhante ao da travetadeira, tá? Ajuda a que esse bolso não fique levantando na hora que a gente veste a peça. Eu já provei, ela ficou excelente no corpo, não dá papo. Depois eu vou tirar uma foto e colocar junto. Nós vamos ver aqui, olha, as barras já foram realizadas. Nós costuramos rente ao overlock. E aqui cabe a observação. Nada foi dobradinho para dentro por causa do estilo de tecido. Se fosse um tecido mais fino, então a gente estaria embutindo essas costuras, tá bom? Quando a gente mede as barras, antes de realizar, é bom que você faça isso aqui, ó. Dobra barra com barra, olha. E veja com o gancho se as pernas estão com o mesmo comprimento, tá? O que é necessário. Na hora que vestir, fica legal no corpo. Aqui na parte das costas, nós temos nosso bolso, né? Que ainda vai, assim que eu fizer as casas no cos, eu já vou abrir essas casas de acordo com o botão. Eu fiz casas de 2 centímetros, porque normalmente é um botão médio. Então, 2 centímetros, tudo bem, mesmo que eu ainda não tenha comprado o botão. Para esse ponto, contornando, as pences. Essa nossa peça. Você vê que o costa um pouco maior. E essa peça, ela ficou
volteando a cintura. Ela não é nem a cintura alta e nem cintura baixa. É uma cintura normal, no lugar, e vestiu muito bem, tá? Faça a sua peça num tecido mais barato, para que você possa, se errar, fazer de novo. Se tiver dificuldade, faz em retalhos o processo do bolso casa, o processo do cos, tá? Eu tenho algumas miniaturas que eu vou colocar as fotos vou mostrar para vocês dentro da sala de aula, que vão te ajudar a fazer isso, né? A aprender com miniaturas, assim como a gente tem algumas aulas de acabamento. Aqui nós já temos a bermuda pronta e a casa feita. Hora de abrir a casa. Eu nunca vou a casa toda. Eu abro uma parte para lá e outra parte para cá. Por que isso? Para mim não correr o risco de estragar minha peça. Feito isso, eu coloco a bermuda bem certa e vou marcar o botão aqui no início da casa e não no meio da casa, como muitos fazem. Então eu pus aqui, olha, ó, com lápis de cor branco, eu marquei onde colocar o meu botão. Eu já tenho aqui agulha e linha dupla, as duas pontas já no nozinho bem delicado, cortado, e a gente começa pelo lado do direito. Eu comprei um botão com 4 furos, tá? Olha, bem... Então eu começo aqui. Por isso que o nó tem que ser um nó bem delicado. Passo pelo botão, pelos 2 primeiros buracos. Venho aqui, olha, e de novo puxo pro outro lado. Se for de 2 ou de 4 furos, o processo é o mesmo. Quando eu estou trabalhando com tecido muito grosso, a gente coloca uma agulha por baixo aqui do botão, para que a gente possa fazer esse botão um pouquinho mais alto, tá? Então a gente faz o processo, depois puxa a agulha. Como não é o nosso caso, eu vou fazer pregar esse botão assim. Basta 2, 3 vezes aqui e 2, 3 vezes no outro. Então aqui, ó. O outro. Se eu quiser passar pra lá, posso, ó, não tem problema nenhum. Duas vezes é mais que o suficiente. Eu não vou arrematar do lado do avesso. A gente arremata aqui, ó, na própria linha, não no tecido, mas na linha que nós prendemos aqui, olha, o botão. 2, ok. Corta-se a linha. Meu botão está pronto. Bem firme. Tem gente que coloca 5 linhas, ó. O botão aqui das costas, que é o que da casa, ó, é a mesma coisa.
Esse aqui é o mesmo processo. Abre. Eu sempre faço para lá e para cá, nunca abro direto para não correr o risco de botar muita pressão e perder minha peça. E aqui nesse caso aqui, olha, eu venho, marco, e aí o botão vai ser preso no forro. Olha, vai ser preso aqui, ó, onde a gente marcou, tá? Um nó bem delicado, corta a pontinha, mesmo processo. Olha, mesmo processo. Aqui eu já vou um pouquinho mais baixo, pegar os outros dois buraquinhos, furinhos, ó. Se eu já faço isso, ó, eu tô sempre terminando a agulha do lado de cá. Fiz isso. Vamos arrematar no... Ó, arrematei, cortei. Certo? A nossa peça está pronta.